se eu te dissesse que existe uma cobra tão grande que pode engolir um crocodilo inteiro, imagine-se, e e outra tão longa que parece não ter fim, e que, se essas duas gigantes se encontrassem, o resultado poderia ser um verdadeiro duelo de titãs. Qual você apostaria que venceria? Agora segura essa. A anaconda e a piton rajada, também chamada de reticulated python, são duas das maiores cobras do planeta. Uma é mais pesada, a outra é mais comprida. Uma domina rios turvos da Amazônia, a outra patrulha florestas e vilas no Sudeste Asiático. Mas se essas duas se cruzassem em um combate direto, quem sairia viva? Fica comigo até o final, porque a resposta não é tão óbvia quanto parece. E o que a ciência já registrou sobre ataques, força de mordida e até casos bizarros envolvendo humanos é muito mais extremo do que você imagina. Vamos começar conhecendo as duas competidoras desse duelo de gigantes. Primeiro, a anaconda. Quando você pensa em cobra gigante de filme, é ela que aparece na sua cabeça. Mesmo que você não saiba o nome, existem 4 espécies de anacondas, mas a que importa aqui é a anaconda verde, também chamada de sucuri verde. Essa é a verdadeira monstrona da América do Sul. Ela vive principalmente em rios lentos, pântanos, áreas alagadas da Amazônia, do Pantanal e outras regiões úmidas. Diferente de muitas cobras, a anaconda é extremamente adaptada à vida aquática. Narinas e olhos posicionados na parte de cima da cabeça, como um crocodilo. O corpo grosso, pesado, musculoso, funciona quase como um torpedo vivo debaixo d'água. Agora pensa num cabo de navio. Grosso, pesado, difícil de mover. Esse é o jeito da anaconda. Ela pode não ser a mais longa de todas, mas em termos de massa, de peso bruto, ela entra fácil na lista dos maiores répteis do mundo. Há registros confiáveis de anacondas com mais de 5 metros, 6 metros e relatos, ainda debatidos, de indivíduos chegando perto dos 8 metros. Mas o que assusta mesmo não é o comprimento, é o peso. Algumas podem passar dos 200 quilos. Imagina 200 quilos de puro músculo enrolando em você. Se você ainda está comigo, guarda essa imagem, porque daqui a pouco a gente vai comparar isso com a força e a estratégia da reticulated python. Agora, vamos para a adversária. A piton rajada, ou reticulated python. Ela vive em outro cenário completamente diferente. Em vez de rios escuros da América do Sul, ela domina florestas tropicais, plantações, vilarejos e áreas rurais do Sudeste Asiático. Indonésia, Filipinas, Malásia, Tailândia e região. Essa cobra é famosa por um motivo simples. Ela é, oficialmente, a cobra mais longa do mundo. Os maiores registros confiáveis falam de indivíduos com mais de 7 metros. Existem relatos antigos, mais difíceis de comprovar, de animais com 9 a 10 metros. Mesmo que os extremos sejam exagerados, estamos falando de um bicho que pode facilmente superar a altura de uma casa de 2 andares se fosse esticado. O corpo da piton rajada é mais longo e, em geral, mais esguio que o da anaconda, mas não confunda esguio com fraco. Ela também é extremamente musculosa. A grande diferença é que, em vez de ser um tanque blindado como a anaconda, a reticulated python é quase como um chicote gigantesco, flexível, rápida para dar o bote, capaz de se enrolar na presa com muita agilidade. E tem mais um detalhe. Enquanto a anaconda é mais reclusa, tímida e prefere ambientes aquáticos, a piton rajada convive muito mais de perto com humanos. Por isso, os incidentes com pessoas, inclusive casos fatais, são mais numerosos e mais conhecidos. Agora que você já tem uma imagem básica das duas, deixa eu te perguntar, você acha que em uma luta entre peso bruto e comprimento extremo, quem leva vantagem? Porque é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Se você ainda está aqui, agora vem a parte em que a gente entra no modo arena. Vamos comparar, ponto a ponto, como seria um confronto direto entre uma anaconda e uma reticulated python. Primeiro critério, habitat e terreno. Isso é muito mais importante do que parece. Não adianta imaginar uma anaconda teletransportada para uma floresta seca da Ásia ou uma piton rajada jogada em um pântano profundo da Amazônia. Achar que a luta seria justa, o local da batalha praticamente decide metade da luta. Em água profunda, a anaconda é quase imbatível. Ela é pesada demais para se locomover rápido em terra seca por longos períodos, mas na água esse peso vira vantagem. A flutuabilidade compensa a massa e deixa os movimentos fluidos,
silenciosos. Ela pode se aproximar da presa quase invisível, com o corpo inteiro submerso, deixando só os olhos e as narinas de fora. Já a piton rajada é uma mestra de ambientes terrestres. Floresta fechada, galhos, entulhos, vegetação densa. Ela é capaz de subir em árvores, se espremer em buracos, se camuflar em chão de folhas secas. Em terra firme, a mobilidade dela costuma ser melhor que a da anaconda. Então imagina um campo neutro, um igarapé raso, uma margem de rio, um brejo onde ainda tem muita água, mas também tem terra, galhos, raízes. Nesse tipo de ambiente híbrido, o duelo seria mais equilibrado. E é aqui que a comparação fica mais justa, segundo critério, tamanho e peso. A anaconda, na média, é mais pesada. Um exemplar grande pode ter 5 a 6 metros com 150 a 200 quilos. Já a Reticulated Python pode ter um comprimento maior, 6, 7 metros, mas com peso variando entre 70 e 150 quilos, em muitos casos, dependendo da região e disponibilidade de presas. Em termos de massa por metro de comprimento, a anaconda costuma ser mais robusta. Isso significa mais volume de músculos enrolando na presa e, potencialmente, mais força de constrição concentrada em um espaço menor. Mas não é tão simples assim. O comprimento extra da piton dá mais alavanca, mais pontos de contato para enrolar na vítima. Ela pode pegar mais voltas ao redor de um alvo, prender melhor membros, pescoço, tronco. Então quem tem a vantagem aqui? Em água, o peso da anaconda vira arma. Em terra, o corpo mais longo da piton facilita a movimentação e dá mais alcance na hora do bote. Nenhuma das duas leva essa categoria com 100% de vantagem. Terceiro critério: estratégia de caça e comportamento. E é aqui que muita gente se surpreende. A anaconda é uma emboscadora clássica. Ela prefere esperar, fica estacionada, camuflada em água escura ou vegetação densa. Às vezes por horas, quando um animal entra no alcance, ela dá o bote, agarra com a boca cheia de dentes curvados para trás e imediatamente enrola a presa com o corpo. Ela não persegue longas distâncias. Ela economiza energia e ganha na surpresa. A Reticulated Python também é uma caçadora de emboscada, mas tende a ser mais ativa. Ela pode explorar o ambiente em busca de presas, especialmente à noite. Há muitos registros dela invadindo galinheiros, currais, até casas, em busca de cachorros, porcos ou galinhas. Ela é ousada, adaptável e não parece ter tanto problema em se aproximar de áreas com presença humana. Essa diferença de comportamento dá uma dica importante. A anaconda costuma ser mais calculista, mais silenciosa. A piton rajada é mais oportunista e, em alguns casos, mais agressiva. Em uma luta, isso pode se traduzir em reação mais rápida, ou até em insistência maior em manter o ataque. Agora, a pergunta que não quer calar. Em um confronto direto, quem atacaria primeiro? Uma anaconda gigantesca cruzando com uma Reticulated Python igualmente grande. Elas iriam realmente lutar. Ou uma tentaria evitar a outra. Guarda essa questão, porque antes de responder, é importante entender a arma principal das duas, a constrição. Se você está curioso até aqui, agora entra a parte mais técnica. E é justamente essa técnica que decide a morte em um duelo de cobras gigantes. Tanto a anaconda quanto a Reticulated Python são constritoras. O que realmente mata é a combinação de interrupção da respiração com o bloqueio da circulação sanguínea. Estudos com pitons mostraram que, quando elas se enrolam na presa, a pressão que exercem é suficiente para impedir que o coração bombeie sangue para o corpo. Em poucos segundos, a pressão arterial despenca. Em poucos minutos, o cérebro deixa de receber oxigênio. A morte chega por parada circulatória muito mais rápido do que só por sufocamento. Quanto de força uma cobra dessas consegue exercer? Pesquisas com pitons de porte médio apontam forças de mais de 7 kg por centímetro quadrado em alguns pontos. Imagina o que uma piton rajada gigante com o dobro ou o triplo do tamanho poderia gerar. Agora soma a isso o peso bruto da anaconda, com músculos ainda mais espessos. A anaconda, por ser mais robusta, é candidata forte a gerar uma pressão de constrição maior em áreas específicas. O corpo grosso permite anelar a presa com menos voltas, mas com mais impacto por volta. Já a piton, sendo mais longa, consegue criar muitos pontos de contato, várias voltas ao redor do corpo do inimigo.
É como comparar uma cinta larga extremamente apertada com várias cordas puxando de pontos diferentes. E tem outro fator pouco falado: a mordida. Nenhuma das duas tem veneno, mas a boca é uma espécie de gancho cheio de dentes recurvados. A mordida serve principalmente para segurar a presa enquanto o corpo enrola. A piton rajada, por ser mais ativa na caça de animais grandes, como porcos e até veados, costuma usar mordidas mais agressivas, seguidas de enrolamento rápido. A anaconda confia mais na emboscada. Pega, puxa para a água e enrola. Agora pensa em um detalhe crucial num duelo. A primeira que conseguir uma mordida bem encaixada em uma posição vantajosa, próximo da cabeça ou do pescoço da outra, tem chance enorme de vencer. Uma vez que a constrição se fecha de forma eficiente, é muito difícil escapar. Mas aí vem outra pergunta. Existe algum registro real, científico, de cobras gigantes lutando entre si? Será que estamos só teorizando? Ou já aconteceu algo parecido na natureza? Se você ainda está comigo, agora vamos entrar nos casos mais curiosos, alguns deles quase inacreditáveis. Existe sim registro de cobras constritoras gigantes atacando outras cobras, inclusive de espécies diferentes. Em alguns casos, uma serpente maior devora outra menor, mesmo que a diferença de espécie seja grande. Canibalismo entre cobras de grande porte não é tão raro assim. Na Amazônia, existem relatos de anacondas predando outras serpentes, inclusive jiboias. E jiboias não são pequenas. Na Ásia, há registros de reticulated pythons atacando outras cobras, além de grandes mamíferos. E, infelizmente, em alguns casos, humanos. Mas um duelo documentado claramente entre anaconda vs reticulated python não existe na natureza, por um motivo simples. Elas vivem em continentes diferentes. Para isso acontecer, seria preciso um encontro artificial, como em cativeiro, o que também não é comum por razões óbvias de segurança e ética. Ainda assim, a gente consegue se aproximar da resposta analisando outros confrontos parecidos. Por exemplo, já houve casos de pitons grandes enfrentando crocodilos na Ásia e anacondas enfrentando jacarés na América do Sul. Em alguns vídeos famosos, a piton consegue enrolar um crocodilo e, depois de muito tempo, engolir o animal inteiro. Em outros, o crocodilo consegue morder e matar a cobra. Na Amazônia, anacondas já foram registradas atacando jacarés, capivaras enormes, veados, porcos do mato e até grandes aves. Um animal de 150 quilos não é tarefa impossível para uma anaconda de grande porte. A capacidade delas de lidar com presas volumosas é impressionante. Esses confrontos com crocodilianos ajudam a gente a entender uma coisa. Tanto a anaconda quanto a reticulated python são capazes de derrotar presas fortes, com mordidas poderosas. Se elas conseguem fazer isso com jacarés e crocodilos, imagine com outra cobra que não tem patas, não tem mandíbulas tão adaptadas a rasgar, mas tem a mesma arma de constrição. Aqui entra um elemento interessante. Diferente de um mamífero ou de um crocodilo, outra cobra gigante também consegue se enrolar. A luta vira praticamente um nó vivo. Duas serpentes tentando apertar uma a outra ao mesmo tempo. E aí surge uma dúvida cruel. Existe a possibilidade das duas se matarem mutuamente? Sim, em teoria existe. Em um cenário extremo, as duas poderiam se enrolar em posições diferentes, causando danos sérios, desde asfixia até compressão interna de órgãos. Mas, na prática, é mais provável que uma consiga uma posição ligeiramente melhor. Enrole primeiro em pontos críticos e vença. Então, quem seria essa uma? A anaconda ou a piton rajada? Se você aguentou firme até aqui, agora vem a parte mais interessante. Vamos montar o duelo passo a passo, como se fosse uma simulação. Imagina a cena. Um brejo profundo, com água pela metade do corpo, raízes, troncos, vegetação densa ao redor. Terreno que favorece a anaconda na água, mas também dá a piton espaço para manobrar. Ambas com tamanhos comparáveis. Digamos, algo perto de 6 metros. A anaconda, mais pesada, talvez 150 quilos. A reticulated python, mais leve, talvez 90 ou 100 quilos, mas com corpo mais longo e mais móvel em terra. As duas se avistam. Nenhuma é burra. Animais desse porte evitam gastar energia em lutas desnecessárias. Então a primeira questão é: elas realmente lutariam? Na natureza, a resposta mais provável seria: não. Se pudessem evitar. Mesmo predadores gigantes evitam brigas com oponentes do mesmo tamanho, porque uma ferida séria pode significar morte dias depois,
por infecção ou incapacidade de caçar. A tendência seria recuar, se afastar, cada uma seguindo seu caminho. Mas vamos supor que o confronto é inevitável. Talvez uma esteja tentando predar a outra, ou se surpreenderam em um espaço muito confinado. Tem rota de fuga fácil, quem ataca primeiro. Se a luta começa na água, a anaconda leva ligeira vantagem. Ela consegue se mover silenciosamente, se aproximar por baixo e tentar um bote lateral, agarrando a porção média do corpo da Piton e puxando para mais fundo. Nesse cenário, a anaconda tentaria enrolar o tronco da Piton e manter a cabeça da rival submersa, usando o ambiente a seu favor. Na água, o peso da anaconda deixa de ser problema e vira vantagem de tração. A Piton, menos adaptada ao ambiente aquático, teria dificuldade para respirar, para encontrar apoio e rapidamente ficaria em desvantagem. Se a luta começa em terra firme, numa área de floresta ou terreno seco, o jogo vira. A Reticulated Python, com seu corpo mais longo e ágil, pode dar o bote primeiro, mirando a região próxima à cabeça da anaconda. Uma mordida bem encaixada, seguida de várias voltas rápidas ao redor do pescoço e da primeira parte do tronco, poderia ser mortal. Lembra, bloquear a circulação próximo ao coração e ao cérebro é o jeito mais eficiente de matar rápido. A anaconda, em terra, é forte, mas não é tão rápida na recuperação de posição. Se for surpreendida, pode acabar presa em uma constrição que ela própria não consegue reverter. A força de contração é alta, mas sem a ajuda da água para movimentar seu peso, suas manobras defensivas ficam limitadas. Então, em um terreno misto, quem levaria melhor? A maioria das análises de biólogos e especialistas em serpentes tende a apontar que, em um ambiente aquático ou semiaquático, a anaconda teria vantagem clara. Em um ambiente bem mais seco e com espaço para Piton se enrolar e reposicionar, a Reticulated Python teria vantagem estratégica. Mas tem um detalhe que quase ninguém considera: a resistência ao estresse e à luta prolongada. A anaconda, por ser mais pesada e acostumada a capturar presas enormes e arrastá-las pela água, tem grande capacidade de resistir a esforços extremos de curto prazo, principalmente no elemento onde domina, a água. Mas a Piton rajada, por outro lado, exibe uma resistência impressionante em terra. A cobra que conseguisse administrar melhor sua energia e manter a constrição mais eficiente por mais tempo ganharia. E aqui, o fator mais importante não é só a força física, mas quem consegue a melhor posição anatômica na oponente. Morder o meio do tronco não é tão eficaz quanto envolver a região do pescoço. Do peito, onde o coração e os principais vasos sanguíneos estão, aqui conseguir controlar a cabeça da outra, impedindo mordidas e movimentos de fuga, praticamente decide a luta. Agora, você deve estar esperando que eu diga: a vencedora absoluta é I. Mas no mundo real, a resposta honesta é um pouco mais complexa. Se uma anaconda adulta e saudável enfrentasse uma Reticulated Python adulta e saudável, do mesmo porte, dentro de um rio ou pântano profundo, a anaconda teria forte probabilidade de vencer. Ela usaria a água como aliada, aproveitaria seu peso e musculatura para manter a rival submersa e, combinando constrição com afogamento, provavelmente sairia por cima. Se esse confronto ocorresse em um terreno bem mais seco, com poucas poças de água e muito espaço para a Piton se movimentar, a vantagem tenderia para a Reticulated Python. A velocidade de bote, a flexibilidade do corpo e a capacidade de enrolar rapidamente o pescoço e o tronco da anaconda poderiam ser decisivas. Então, e aí, quem é mais forte de forma geral? Se a pergunta for qual é a cobra mais pesada e intimidadora, a resposta puxa para a anaconda. Se for qual é a mais longa, mais ousada e mais frequentemente envolvida em confrontos com animais grandes e até humanos, aí é a Reticulated Python que ganha os holofotes. Agora vem a revelação que talvez você não estivesse esperando. Em um duelo forçado em cativeiro em terreno neutro e controlado, muitos herpetólogos apostariam na anaconda. O motivo? Em condições de tamanho semelhante, a densidade muscular e o poder de constrição da anaconda, somados à sua característica de esmagar presas volumosas na água e fora dela, sugerem que, se ela encaixar bem o corpo na rival, a luta pode acabar rápido. Mas, e esse é um mas importante, se for uma Piton rajada significativamente maior em comprimento do que a anaconda, o jogo vira. Um animal com 1 ou 2 metros de vantagem pode conseguir múltiplas voltas de constrição
antes que a adversária consiga reagir. No fim das contas, a Terra é tão vasta e diversa que produz gigantes completamente diferentes em extremos opostos do mapa. Agora deixa eu jogar a bola para você. Depois de tudo isso, em quem você apostaria? Anaconda, a rainha dos rios sul-americanos, ou Reticulate Python, a campeã de comprimento e ousadia asiática? Se você curte esse tipo de duelo entre gigantes da natureza, comenta aí embaixo qual confronto você quer ver a seguir. Crocodilo versus jacaré, leão versus tigre, tubarão versus crocodilo. As possibilidades são muitas. E antes de ir, lembra do que você descobriu aqui hoje. Força bruta não é tudo. Ambiente, estratégia e anatomia fazem toda a diferença. Se esse vídeo te ajudou a enxergar essas cobras de um jeito novo, considera deixar o like e se inscrever, porque ainda tem muita fera impressionante para a gente colocar lado a lado. A gente se vê no próximo duelo de titãs.